O estudo do gênero do horror no cinema brasileiro é algo relativamente recente e até cerca de 10 anos atrás era um assunto que era praticamente inexistente nos debates. Mas, mesmo assim, há cerca de 90 anos já, a gente tem a presença de elementos de horror no cinema brasileiro. Nem sempre perceptíveis e nem sempre catalogados dessa maneira, mas desde a década de 30, né, do século passado, a gente já tem alguns elementos de fantasma, alguns filmes de melodramas góticos e outras características que configuram o gênero do horror presente nessa cinematografia. Durante muito tempo, o gênero foi sustentado nas telas brasileiras por cineastas que a gente pode considerar como abnegados, como autores que tinham afinidade com o gênero, tinham interesse em desenvolver o gênero de uma maneira particular, e isso manteve, né, mesmo que de maneira um tanto obscura e desconhecida, mas manteve o gênero vivo e presente no cinema brasileiro. Quando a gente fala nesse tema, obviamente o primeiro nome que vem à cabeça é o Zé do Caixão, José Mojica Marins, que foi o pioneiro do gênero no Brasil a partir de meados dos anos 60, quando ele criou o personagem Zé do Caixão no filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 1964. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. E durante toda a trajetória do Mojica, durante toda a existência dele, o gênero obrigatoriamente passou pelo Mojica, de diferentes maneiras, sendo reverenciado, sendo inspiração e, em algumas circunstâncias, sendo até imitado, embora seja muito difícil imitar o Zé do Caixão. Esses filmes mostram isso. E enquanto o horror durante muito tempo foi algo que pouca gente percebeu ou conseguiu identificar na filmografia brasileira, nos últimos 10 anos isso se tornou extremamente natural e muito evidente. E inclusive não só a gente tem produções de horror sendo feitas no Brasil de maneira sistemática e contínua, mas muitos desses filmes são as obras mais interessantes, mais premiadas e mais celebradas em determinados momentos, por exemplo, festivais e mostras. Esses filmes estão em destaque. A gente pode falar dentro desse cenário contemporâneo, por exemplo, do Marco Dutra, Juliana Rojas, que fazendo filmes como Trabalhar Cansa e As Boas Maneiras, venceram vários prêmios, tiveram grandes exibições internacionais. As Boas Maneiras, por exemplo, foi lançado no Festival de Cannes. E também a Gabriela Amaral Almeida, uma cineasta da Bahia, radicada em São Paulo, que quando lançou Animal Cordial também ganhou prêmios, né? O Murilo Benício, que é o protagonista do filme, ganhou o prêmio de melhor ator no Rio. Então eu acho muito interessante a gente olhar para essa produção de horror no Brasil não como um cinema subterrâneo, um cinema miserável, né? Porque eu não gosto de usar o termo independente, como muita gente fala, cinema independente, porque todo mundo é independente no Brasil, né? A gente não tem um sistema de produção de estúdio, então todo mundo é independente. Então às vezes quando a gente quer falar que um filme de baixíssimo orçamento, sem orçamento, ou miserável, né? A gente às vezes tem uma tendência em jogar o cinema de gênero, né? Quando a gente fala gênero policial, faroeste, o filme de ação e o horror, nesse nicho que nem sempre cabe colocar o gênero. Então eu quero ressaltar, acima de tudo, falando da produção contemporânea, que esses filmes eles chamam muita atenção, eles são muito importantes mesmo. A Anita Rocha da Silveira, por exemplo, que dirigiu Mate-me por Favor, tá com um filme novo aí que é o Medusa, para estrear em 2022 no cinema, e já saiu premiado em festivais também. Outra coisa que eu quero observar nesses nomes que eu falei, Juliana Rojas, Gabriela e a Anita, é a participação das mulheres como cineastas de horror. E novamente, não só há mulheres diretoras, cineastas e roteiristas fazendo esse gênero no Brasil, mas elas estão, digamos assim, na ponta de lança desse gênero. Estão fazendo filmes de grande destaque e, repito, premiados, celebrados e reconhecidos.
E dentro dessa geração que está nativa agora, que a gente pode considerar cineastas jovens, né? Aí na casa dos 40 anos, mas ainda realizadores jovens e com muito sangue para dar para o gênero, a gente pode falar, por exemplo, do Denison Ramalho, que fez Morto Não Fala e também vinha de curta-metragens de muito sucesso, como Amor Só de Mãe e Ninjas. E do Espírito Santo tem o Rodrigo Aragão, que é o principal representante do filme de monstro no cinema brasileiro, porque é uma categoria muito rara no nosso cinema, porque requer um trabalho de maquiagem que, principalmente nos dias de hoje, ele precisa ser muito convincente, né? Então isso vem da tradição dos monstros da Universal, depois dos monstros da Hammer, que aconteceram nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 30, 50, 60, mas no Brasil isso é muito raro, porque não existe a tradição da criação de efeitos de maquiagem. Mas o Rodrigo Aragão, que é diretor, produtor, roteirista, ele também é técnico de efeitos especiais e é um excelente criador de monstros, né? Ele é apaixonado por esse tipo de cinema, então ele é não só um grande representante, mas muito provavelmente o único representante dessa tradição. Começou com filmes de zumbi, fazendo Mangue Negro, Mar Negro, mas também partiu para criações mais detalhadas, mais minuciosas, né? Quando ele fez A Noite do Chupacabras, quando ele criou um traje de monstro inteiro, né? Do corpo inteiro do chupacabras. Depois ele fez maquiagem de lobisomem, vampiros e outras criaturas. Então o Rodrigo Aragão, que faz filmes muito divertidos, muito inspirados, por exemplo, em Sam Raimi ou Peter Jackson, que são diretores que começaram também fazendo filmes de monstros, de zumbis, e um cinema muito voltado ao entretenimento, embora sempre carregado ali com alguma visão que a gente chama de eco-horror. Ele é muito preocupado em denunciar também poluição das águas, destruição da fauna, esse tipo de coisa. Então o Rodrigo é um cara muito interessante porque ele consegue combinar essas vertentes, né? Um cinema de extremo entretenimento, muito divertido, mas ao mesmo tempo muito brasileiro, de cenários simples, né, de pessoas simples, aldeias de pescadores, por exemplo, gente que mora no meio da mata, mas ao mesmo tempo um cinema tecnicamente muito apurado e muito cuidadoso. O filme mais recente dele, que é O Cemitério das Almas Perdidas, é um exemplo perfeito de como é possível sim fazer cinema de entretenimento de altíssima qualidade no Brasil, mas passa por uma certa abnegação e dedicação, com muita paixão, com muito talento também, mas muita paixão, muito amor pelo gênero cinematográfico, né? Porque sem esse esforço todo é muito difícil você conseguir fazer um longa-metragem no Brasil. Mas falando agora especificamente sobre o que é o horror brasileiro, é muito importante a gente evitar fazer uma comparação direta com a produção hollywoodiana, por exemplo. De toda a produção de longas-metragens de terror ao longo da história do cinema, mais da metade, cerca de 54%, é a produção americana. Então é muito natural que a gente, ao pensar no filme de terror, a gente tenha em mente o modelo americano. A gente não pode considerar isso uma limitação de repertório ou um vício que a gente naturalmente cria. Realmente é uma produção massificante e em termos de número, de percentual, eu considero até um tanto assustador. Porém, quando a gente joga o olhar para países que não têm a tradição do cinema narrativo imitando Hollywood, a gente vai perceber que cada país desenvolve a sua cinematografia de uma maneira muito peculiar e muito particular, não necessariamente carregando ali de folclore ou de crenças ou de, né, personagens locais, mas o próprio desenvolvimento narrativo é muito particular. E aí, nesse sentido, na hora da gente conhecer o horror brasileiro, vai passar necessariamente primeiro por conhecer esses filmes, encontrar quais códigos, quais signos, quais presenças mais reiteradas, digamos assim, estão nesses filmes para a gente desenvolver o que é o horror brasileiro. Pelo menos foi o método que eu criei, estudo isso há cerca de 20 anos e ao invés de tentar aplicar as regras hollywoodianas no cinema brasileiro, que não daria certo, tentei investigar, né, qual é a nossa produção e ver quais elementos são incomuns. E isso necessariamente vai criar uma noção de horror no cinema
cinema brasileiro que é muito diferente, repito, do modelo americano. Mas ele não é tão diferente de certos modelos europeus. Eu vejo uma semelhança no horror brasileiro com o horror feito na França, por exemplo, que é necessariamente também um horror mais adulto, sendo que grande parte da produção americana, hollywoodiana, ela é voltada para uma plateia jovem. Durante toda a primeira metade do século XX, o cinema de terror, né, o filme de terror americano, ele era quase que sinônimo de um cinema meio infanto-juvenil. O horror só se torna um tema adulto a partir do Psicose, do Baby Jane, Desafio do Além, Os Inocentes, filmes dessa vertente, O Bebê de Rosemary e assim por diante. Existe uma cisão entre o horror clássico e o horror moderno em Hollywood. No Brasil, como na França, na Alemanha, em antigos países da Cortina de Ferro, como Polônia, Tchecoslováquia, o horror que a gente encontra nos filmes desses países, eles são sempre adultos, são sempre densos, são sempre muito impactantes e não tanto voltados ao cinema de entretenimento. Então eu vou pontuar algumas dessas características, algumas dessas vertentes para mostrar como que o cinema brasileiro começou a desenvolver uma ideia de horror. Nos anos 30 e 40, a gente tem algumas comédias de fantasma. Então não é necessariamente um filme de terror, mas é a presença de um monstro característico do terror inseridos nas chanchadas, por exemplo, com o Oscarito, Grande Otelo. Eles passaram por essa brincadeira de fazer filmes com fantasma, que era muito tradicional em Hollywood. E é um período que até o Brasil tentou um pouco imitar o modelo americano com o cinema industrial paulista, principalmente, com a Vera Cruz, multifilmes. E dentro dessa tradição também, a gente encontra outra vertente que eu particularmente gosto muito, que são os melodramas góticos, às vezes baseado em alguns clássicos da literatura ali daquele momento, como por exemplo Presença de Anitta, do Mário Donato, e Meu Destino é Pecar, da Susana Flagg, que na verdade é o Nelson Rodrigues sob pseudônimo. E tem vários outros filmes dentro dessa vertente, como Caiçara, Chamas no Cafezal, que são todos de certa maneira derivados do Rebecca, A Mulher Inesquecível, um filme de 1940, feito pelo Alfred Hitchcock, vencedor do Oscar, o primeiro filme hollywoodiano do Hitchcock, que foi muito influente no cinema, não só brasileiro, mas no cinema argentino também. Foi um filme de muito sucesso, e ele resgatou a tradição do gótico, que é uma literatura lá do início do século XIX, que era, em grande parte, feito por mulheres autoras e também tendo um público feminino muito em vista. E aí esses melodramas góticos feitos no Brasil na década de 50 também tem um certo diálogo com isso. Embora eles não sejam vistos como filmes de terror, a gente revisando essas obras, a gente chega à conclusão de que eles estão inseridos nesse gênero. A Presença de Anitta, por exemplo, é a história de um espírito vingativo que vem cobrar a dívida de um amante que havia prometido a ela fidelidade mesmo depois da morte. Então esses temas que são típicos do gótico foram bem trabalhados no cinema brasileiro. Uma vertente que é tipicamente brasileira e praticamente não tem como ser refeita em outro país são os filmes de selva com ameaças quase que sobre-humanas, principalmente por causa da selva amazônica. E o brasileiro, cá entre nós, né, nunca valorizou a Amazônia. A gente vê até hoje o quanto a Amazônia é maltratada e praticamente considerado assim, quase que um empecilho para a vida do brasileiro, né? Injustamente, obviamente. Mas ela sempre exerceu um fascínio enorme em plateias estrangeiras, principalmente os americanos. Os americanos eram fascinados pela selva amazônica e fizeram muitos filmes que não eram filmados na selva amazônica, às vezes eram filmados em estúdios, em Hollywood mesmo, mas que alguém se embrenhava na selva e invariavelmente era atacado por piranhas, por jiboias, por todo tipo de animal e tribos selvagens, canibais e assim por diante. Isso fez com que alguns produtores americanos viessem ao Brasil fazer filmes sobre a Amazônia em coproduções, e aí entram empresas brasileiras participando da produção, mas filmes geralmente falados em inglês e visando o público estrangeiro. Então, de novo, o tema da selva amazônica é aquela coisa para mostrar para gringo, né? Para mostrar para a plateia estrangeira. A gente tem filmes como Curuçu, O Terror do Amazonas, Escravo do Amor das Amazonas. Tem vários filmes com Amazonas no título. Tem um filme chamado Manaus e um que é o título mais pitoresco de todos, que é o Macumba Love, uma coprodução Brasil e Estados Unidos, que no Brasil teve um título mais elegante, se chamou O Mistério da Ilha de Vênus. Tem a Ruth de Souza em seu primeiro papel internacional, fazendo uma feiticeira voodoo, falando inglês, que é muito interessante. Mas todos esses filmes que vieram ali nas décadas
décadas de 30, 40 e 50, eles não eram vistos como filmes de terror. É muito interessante que eu, como pesquisador, eu encontro toda a crítica da época comparando alguns desses filmes com as produções do Val Lewton. O Val Lewton era um produtor hollywoodiano, ele era russo de origem, mas ele fez a carreira toda em Hollywood e ele foi responsável por renovar o gênero do horror em Hollywood. Ele fez filmes como Sangue de Pantera, A Morta-Viva e vários outros ali que fizeram muito sucesso nos anos 40. E todos eram filmes de terror. E alguns desses filmes, como eu acabei de mencionar, O Mistério da Ilha de Vênus, O Caissara, Chamas no Cafezal, eles eram comparados pela crítica brasileira com a atmosfera do Val Lewton. Ou às vezes dizendo, tentou imitar o Val Lewton e não deu certo. Eu acho muito interessante porque hoje o Val Lewton é um personagem muito cultuado, muito respeitado. Tem um documentário excelente sobre ele, narrado pelo Martin Scorsese, por exemplo. E os filmes dele sempre frequentam as listas de melhores produções de horror de todos os tempos. Então é interessante que o brasileiro, né, tenha se inspirado nesse cineasta. Mas esses filmes não eram tratados como horror. E aí eu, como pesquisador, me sinto instigado a recatalogá-los, mas ao mesmo tempo reconheço que naquele momento o público e a crítica não olhavam para isso como um filme de terror. Talvez porque eles fossem exatamente diferentes do modelo americano, embora trouxessem essas características, como eu estou dizendo. E é importante isso tudo porque a gente volta ao personagem José Mojica Marins, com o Zé do Caixão, ali em 1964, como o criador do autêntico terror brasileiro. Ele chegou a anunciar em revistas de cinema, vem aí o primeiro filme de terror nacional. Então é muito interessante a gente pensar que o Mojica não apenas foi pioneiro no gênero, como ele tinha consciência do pioneirismo dele. Ele estava fazendo história e estava anunciando que estava fazendo história. Aí ele lança A Meia-Noite Levarei Sua Alma em 1964, o filme faz bastante sucesso. Em 1967 ele faz a continuação dessa saga, que é Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e aí ele se torna um sucesso nacional. O Rio de Janeiro, por exemplo, a crítica carioca se encanta pelo Zé do Caixão, uma parte detesta, mas uma parte bastante significativa fica fascinada por aquele tipo de cinema, e o Mojica se torna o grande nome do cinema brasileiro ali por volta de 1968, junto com Glauber Rocha e alguns outros cineastas, mas o Mojica realmente se tornou um cineasta discutido quase que diariamente nos periódicos e acabou indo para na televisão e em todas as mídias, né? E aí a primeira influência do Mojica, e eu acho que isso é um dos temas mais interessantes do horror brasileiro, foi na geração que ficou conhecida como o movimento Udigrude. Udigrude é uma corruptela de underground, foi até um apelido dado pejorativamente a esses realizadores, mas que estão simplesmente Júlio Bressani, Rogério Sganzella e junto deles ali o Eliseu Visconti Cavaleiro, o Carlos Frederico, que são responsáveis por uma modernização no cinema brasileiro. A gente já tinha o fenômeno do cinema novo ali desde meados dos anos 60 com o Glauber Rocha, mas existia uma ideia de fazer mais experimentações com linguagem. Então o Bressani, o Sganzella e os colegas deles ali, eles eram muito influenciados pela Nouvelle Vague. É até interessante que esses cineastas contam que eles conheceram o cinema primeiro pela Nouvelle Vague, os filmes do Godard, Truffaut e assim por diante. Então já era um cinema de quebra de linguagem, né, de tempo morto, de montagem ali não linear e tantas outras coisas, e depois foram conhecer o cinema narrativo tradicional. E quando eles conheceram o Mojica, eles se encantaram pela ousadia e pelo não apego a regras, inclusive narrativas, que o Mojica fazia. E aí o cinema Udigrude, que é muito estudado, muito cultuado, ele muitas vezes está brincando com clichês dos filmes de terror. Então a gente tem o Mojica praticando um terror quase canônico, mas logo na sequência tem cineastas muito modernos e muito jovens na época, experimentando com a linguagem do terror. Aí a gente tem várias coisas interessantes. O Bressani, por exemplo, faz um filme chamado Memórias do Estrangulador de Loiras, que é uma brincadeira da repetição de um psicopata estrangulando mulheres incessantemente durante todo o filme. E vários outros filmes brincam com isso. O Eliseu Visconti Cavaleiro, por exemplo, fez Os Monstros de Babalu, que é considerado ali um estudo de monstruosidade com clichês de filmes de terror. Depois ele faz um filme chamado O Lobisomem, que é um lobisomem que nem fica peludo, né? Então essa brincadeira de
reinventar os ícones ou os clichês do terror, passa pelo Udi Grudi. E aí, dessa turma, né, tinha um outro cineasta muito jovem, 10 anos mais jovem do que Bressani e Sganzella, que era o Ivan Cardoso. O Ivan Cardoso, já nessa época, com 18 anos, 20 anos de idade, ele faz aquele que talvez seja o filme em Super 8 mais famoso, toda a filmografia brasileira, que é o Nosferatu no Brasil. Então, de novo, a gente tem aí uma quebra de clichê, porque ele pega o Torquato Neto, um poeta do Piauí, e coloca ele no papel do Drácula. E aí o Drácula vem ao Brasil passar férias e vai tomar água de coco nas praias cariocas. O Ivan entende perfeitamente que para se filmar Drácula no Brasil, você passa por uma certa ideia do tropicalismo ali, de converter aquilo ao nosso cenário. Só que algum tempo depois, esse filme é de 1971, só nos anos 80, o Ivan Cardoso vai filmar longas metragens narrativos e, de novo, ele brinca com personagens característicos do terror, como múmia e vampiro. Aí ele faz O Segredo da Múmia em 1982 e As Sete Vampiras em 1985. E esses dois filmes, eles são combinações de comédia com terror. Aí acabam inventando o termo terrir e o Ivan Cardoso fica conhecido como o mestre do terrir. Muito inspirado no Mojica, ele usa o mesmo roteirista que o José Mojica Marins tinha nos filmes dele, que é o Rubens Francisco Luchetti, um autor super prolífico do interior de São Paulo, e ele escreve tanto os roteiros do Mojica quanto do Ivan Cardoso. Só que eles são muito diferentes entre si, né? O Mojica é um cara mais sério, mais voltado ao filme chocante, o Ivan mais para a linha do deboche. Mas, de novo, a gente tem ali toda uma linha que vai traçando ali a influência do Mojica, mesmo nos filmes mais inusitados, que não tem muito característica dele. E o Mojica, quando ele começa a filmar, ele era um cineasta aqui do centro de São Paulo, ele também participa do surgimento do cinema marginal, que depois acaba se desdobrando no que ficou conhecido como Boca do Lixo. O cinema marginal existe por causa do filme A Margem, do Oswaldo Candeias, cineasta enorme aqui do cinema brasileiro, do cinema paulista, que é convidado pelo Mojica para também fazer um filme de terror. Eles acabam fazendo trilogia de terror, que tem o Mojica, o Candeias e o Luiz Sérgio Persson, um cineasta de filmes mais dramáticos, filmes mais adultos, mas que era muito fã do Mojica. Então a gente já tem aí a outra colaboração do Mojica com outro tipo de cinema, que é o cinema marginal. Só que nos anos 70 é o período em que é desenvolvido o terror no cinema brasileiro da maneira mais interessante, que é justamente quando A Boca do Lixo, que é um apelido que tem uma região de São Paulo, que não tem nada a ver com o cinema, né? Tem muito mais a ver com uma questão social, porque é perto da estação de trem e desciam muito imigrantes que acabavam ficando perambulando por ali e acabou se dando esse apelido muito pejorativo de lixo, né? Que ali é a boca do lixo, onde tinha muita prostituição, muita gente vivendo nas ruas, etc. Mas com o passar do tempo ficou um nome até romântico. O pessoal da Boca costuma não gostar muito, mas ao mesmo tempo o cinema da Boca do Lixo ele é muito cultuado e muito estudado hoje em dia, resgatado por outras gerações. Mas nesse período dos anos 70 até comecinho dos anos 80, A Boca do Lixo foi o único cinema praticado no Brasil em que ele era autossustentável. Os filmes eram financiados por distribuidores, feitos por cineastas ali, muitas vezes de limitações evidentes em vários aspectos, tanto de recursos quanto de conhecimento, de cinema, tudo, mas com uma visão muito assintosa em relação à busca do entretenimento e de praticar gêneros. E esses filmes faziam um imenso sucesso. Então a gente pode dizer que é o único cinema autossustentável porque ele era produzido e lançado com grande sucesso e tinha muita bilheteria. E é o momento em que se faz o gênero de maneira mais canônica no cinema brasileiro. E ali tinha de tudo. Tinha muito filme policial, tinha muito faroeste, muitos filmes de ação e muitos filmes de terror. E o Mojica acaba tendo também uma participação ali na Boca do Lixo. O grande apelo da Boca do Lixo era o erotismo. Então, o carro-chefe da maioria desses filmes, ou quase a totalidade desses filmes, era ter nudez e cenas de sexo simulado. Uma coisa que hoje em dia soa até um pouco ingênua, mas só podia ser visto no cinema, então atraía multidões. Mas no momento que o sujeito entrava na sala de cinema, ele podia ser surpreendido, como eu falei, por um filme policial, por um filme de terror, por qualquer
outra coisa que não era simplesmente o erotismo. E nesse cenário se desenvolveram alguns cineastas bastante interessantes para o horror, como o Fawzi Mansur, o John Doe, o Davi Cardoso, o Odi Fraga, Luiz Castellini e o Jean Garrett. É um cenário muito interessante e colaboram muito para a compreensão do que é o horror brasileiro. E voltando à produção contemporânea, que chama a atenção também na produção feita nos últimos 10 anos, é que a gente tem um horror que é de difícil classificação, mas que a gente pode dizer que ele é mais introspectivo, e ele é mais psicológico, e ele é voltado a alguns temas sociais, que é algo que tem sido muito caro na produção contemporânea do cinema brasileiro como um todo, mas que acaba resvalando no horror também, o que é muito interessante. Então a gente tem filmes de cineastas nordestinos, por exemplo, como o Guto Parente, o Frederico Machado, o Ramon Porto Mota, a Renata Pinheiro, né, produzindo em vários estados ali do Nordeste, propondo esse tipo de abordagem, em que o horror é muito mais interior, ele é muito mais olhando, né, para uma sociedade doente e problemática, e aquilo vai criando monstros, vai criando situações desesperadoras. Então é um cinema muito interessante também, que tem tido uma boa aceitação, tem circulado bastante internacionalmente em festivais e chama a atenção, mas são realizadores também que voltam ao gênero. Então existe essa questão da afinidade e de saber como tratar esses filmes. Concluindo, né, a gente tem no horror brasileiro diversas vertentes, diversas propostas, mas acima de tudo é um cinema com identidade própria, com personalidade, e que busca tratar dos problemas mais próximos da nossa cultura e não, de maneira alguma, tentar imitar o modelo feito em outros países.